A paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Bom, essa semana Deus me deu uma palavra bem bacana e eu quero te convidar a orar junto comigo para a gente entregar toda a mensagem nas mãos do Senhor e que seja feito conforme a vontade dele, amém? Senhor Deus majestoso, Deus todo-poderoso, neste momento, Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Que o meu eu venha diminuir, Senhor, e o Teu Espírito venha florescer. Pai, que Tu tome conta de cada palavra, que o Teu Espírito Santo tome conta de todas as palavras que saiam da minha boca, Senhor. E eu te peço agora também sobre cada um que está assistindo, Senhor amado, que Tu entre com provisão nos lares deles, Senhor, multiplica. Que se há necessidade de cura, que o Senhor cure. Se há necessidade de provisão, que o Senhor dê a provisão, Pai. Pai, que eles possam sim viver algo novo na Tua presença. Amém e amém. Bom, essa palavra Deus me impulsionou para fazer um vídeo sobre ela. Só que não me acertei com o vídeo, então Deus falou: cara, essa é a palavra que eu quero que tu entregue de mensagem no teu canal. E eu falei: amém, Senhor, então por isso que tu me incentivou a ir tão longe nessa palavra. E eu não estava entendendo até então. Então o Senhor começou a falar comigo sobre algo que talvez seja corriqueiro de se ouvir, mas Ele falou numa mensagem simples, algo que eu quero transmitir para ti e para tua vida. Sabe quando nós ouvimos falar que Jesus, o mais tremendo de Jesus, de Deus, é que Ele não limita quem pode chegar até Ele. Ele não limita os teus pecados, as tuas falhas. Ele não diz que isso impossibilita de tu chegar até Ele. Ele não liga se tu é um pecador, se tu tem vícios hoje. Mas Ele quer realmente te dar uma vida nova. E Ele ministrava em meu coração qual é o único pré-requisito para chegar na presença de Deus, para chegar na presença de Jesus. Porque se Ele não impede o pecador, como eu posso chegar? Porque nós somos pecadores, né? E a palavra diz em Mateus 11:28, que Jesus fala assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que ele está dizendo nessa palavra? Bem simples, sabe qual é o único pré-requisito para te buscar Jesus? Sabe a única coisa que tu precisa ter para buscar Jesus? É estar cansado de ser cativo do mundo, estar cansado de ser cativo do pecado. É querer algo novo, estar cansado da tua vida antiga. Sabe, a gente vive num mundo que nos oprime a todo momento e Ele vem se apresentando como a única solução, porque Ele diz: eu vos aliviarei. Então Ele não está preocupado com a maneira com que tu vai chegar até Ele, mas Ele está preocupado com a maneira que tu vai sair da presença dEle, ou a maneira que tu sai depois que tu tem um encontro com Ele. Ele te diz bem simples. Em João ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode te dar uma vida. Ele é o único que te pode dar um sentido para a tua vida. Porque Ele é perfeito. Então nós temos mania de começar a limitar. Ah, mas eu fumo, eu não posso ir para a igreja. Irmão, é nesse momento que você tem que ir para te ser livre desse vício. Ah, mas eu não sou uma pessoa honesta, irmão. Corre para lá. É lá que Deus vai te mudar. Ah, mas eu adulterei. Irmão, Jesus quer te dar uma vida nova. Ele quer jogar no mar do esquecimento tudo aquilo que tu fez no passado. Ele quer te dar algo novo. E essa palavra me impulsionava muito para te trazer um exemplo de Paulo. Paulo era um incrível perseguidor dos mensageiros de Cristo. Ele, inclusive, quando Estevão foi apedrejado, conta na palavra que Paulo, estava ali assistindo aquilo. E Saulo era alguém implacável. Ele era um mestre da lei. Ele odiava as pessoas que seguiam a Cristo. Ele fazia tudo para acabar com a obra de Cristo. Porém, Cristo escolheu ele. E nós vamos ver uma passagem que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, que vai do versículo 3 ao 22. Eu vou ler rapidinho para que você possa entender o que é a mensagem que hoje Deus quer te falar. Ele não se importa como tu chega. Quando Saulo chegou até ele, Saulo tinha mortes, Saulo tinha ódio, mas Saulo saiu diferente e eu quero te mostrar isso. Então, Atos 9:3 vai falar:
Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles pegaram pela mão e o levaram até Damasco, e ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses 3 dias não comeu nada, nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui, Senhor. E o Senhor disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nele apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs a mão sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito deste homem e todas as maldades que ele fez em Jerusalém contra os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes do sacerdote para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar a Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Sabe o que aconteceu aqui? Saulo, a Bíblia nos relata que ele estava se direcionando para Damasco para prender os seguidores de Cristo. Existe um pecado maior que isso? Claro, a palavra fala sobre que todos os pecados têm o mesmo peso, mas imagina, ele queria ocasionar o mal, ele ia prender todos aqueles que anunciavam a vida nova. Mas Jesus tinha algo muito importante para fazer com a vida dele. Jesus pegou todo o aspecto de Paulo ser sábio, ser conhecedor, de ter um discurso muito forte, de ser alguém implacável, determinado, que não parava até conquistar os objetivos dele. Porém, Paulo estava direcionado para o caminho errado. Sabe quantas vezes Deus quer te usar e tu começa a te limitar, ou tu usa aquele dom que Deus te deu para te usar no mundo? Principalmente os levitas. Cara, Deus quer que tu esteja, os ministros de louvor, Deus quer que tu esteja louvando a Ele. E tu tem usado essa boca para adorar outras coisas. Mas Ele está te dizendo aqui nessa noite que tudo pode mudar. Mas tu precisa ter um encontro com Ele, tu precisa buscá-lo. Ele está dizendo aqui para ti, cara, não existe ninguém que não seja digno de me buscar. Mas precisa acontecer uma mudança. Então nós vemos que Paulo, ele passa 3 dias ali jejuando, porque ele era conhecedor da lei. Ele sabia que era necessário isso, para que ele entendesse quais eram os planos de Deus para a vida dele. Só que Jesus, ele é perfeito. Ele sabe exatamente onde e como ele vai te usar. E tu tem impedido ele. Imagina se Paulo, quando as escamas dos olhos dele tivessem caído, ele olhasse e dissesse: obrigado, Ananias, e voltasse a perseguir. Imagina, será que era isso que Jesus queria?
E é o que a gente faz muitas vezes. A gente encontra Jesus, a gente tem uma experiência com Jesus, a gente quer viver algo novo com Jesus, porém a gente recebe o nosso milagre e desiste dele, de Jesus. Não, o Senhor já me abençoou, sabe as dívidas que eu tinha, já mudou. Não, eu larguei o vício do cigarro, não, eu já larguei o álcool. Mas a gente tem que entender, e Paulo vai nos mostrar isso, que a gente precisa estar sempre conectados com Cristo, porque a nossa natureza é pecaminosa. E se a gente não está na presença de Cristo, a gente pode voltar para o pecado, a gente pode voltar a errar. E, sinceramente, irmão, Deus ele começou a ministrar muito sobre isso. Que ele quer uma mudança de vida, ele quer que tu vá até ele. Para de colocar desculpas e pensilhos para chegar na presença de Deus. Quando simplesmente ele só te diz, vem a mim, todos que estão cansados. Vem que eu quero te dar uma vida nova. Para de viver no mundo, para de procurar as coisas do mundo. Paulo, quando ele acordou, ele começou a andar com pessoas de Cristo. Olha outra chave para te mudar a tua vida. Eu encontro com Cristo, eu não renuncio ao meu pecado, mas eu preciso mudar o meu ambiente também. Uma vez que eu vivi em ambientes promíscuos, agora eu tenho que viver em ambientes que glorifiquem a Deus, a Jesus. Paulo ficou lá porque ele precisava de comunhão com os irmãos. Ele precisava entender a cultura de Cristo. E muitas vezes nós vamos até lá, temos nossa experiência com Deus e se tornamos rotineiros só no domingo buscando a Jesus. Não é isso que ele espera de nós. Não é isso que ele quer de nós. Ele quer que a gente faça que nem Paulo, que a gente saia anunciando a ele. Diz que a cada dia que se passava, o discurso de Paulo se tornava mais forte e todos viam que realmente Jesus existia. E olhavam para ele, cara, ele não perseguia, como agora ele tá pregando? Ei, ele não era um pecador? Ele não matava? E como agora ele tá querendo entregar a vida? É porque Jesus pode fazer isso. Sabe, quando as pessoas olharem para ti, elas vão dizer, ei, ele não mentia, mas hoje ele é uma nova criatura. Ele não passava a perna nos outros, não, mas hoje ele é uma nova criatura. Só Jesus te possibilita isso. Só que tu também precisa entender que tu também precisa levar essa mensagem. Tu precisa ser purificado, renovado e transmitir isso. Não pode ficar só contigo. Uma coisa que eu aprendi ouvindo a palavra de Deus, lendo, né, e ouvindo Deus ministrar no meu coração, é que tudo aquilo que tu faz com desprezo pro mundo, se tu é muito bom no mundo, Jesus ele pega e te faz muito bom pro reino dele nisso. Então se tu é uma pessoa que tem boa oralidade, ele vai te transformar num pastor. Porque ele te fez com esse propósito, mas as tuas atitudes fizeram com que tu se afastasse do propósito dele, mas ele quer honrar esse propósito na tua vida. Então a palavra ela se baseia exatamente nisso. E aí eu separei dois versículos tremendos que para mim completam essa história de Paulo. Sabe por quê? Nós vemos na vida de Paulo algo que está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Sabe, não importa como tu começou. Não importa esse primeiro passo que tu tá dando em direção a Cristo. Mas importa o que tu vai fazer após ele. É isso que diz. E Paulo, ele termina falando uma palavra tremenda que se encontra em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. O que ele diz? Eu tive um encontro com Cristo, eu fui implacável levando a palavra de Cristo, eu não me cansei até entregar em todos os lugares, até cumprir o propósito de Deus, mas eu nunca deixei de acreditar. Que possamos chegar no nosso final da nossa caminhada como o primeiro amor, como a gente teve aquele encontro com Cristo, cheios da presença dele, cheios de vontade de proclamar o evangelho, prontos para entregar mais de Deus, sabe? Todo dia eu oro para Deus pedindo para renovar minhas energias, que eu não venha desanimar na caminhada, que a cada dia eu venha aprender mais, mas que o meu coração seja impulsionado que nem é no primeiro amor. E é isso que tu precisa. Para de pôr desculpas. Cristo não limita quem pode ir até lá. Cristo está te dizendo nessa noite, vem filho, procura a igreja mais próxima. Ora essa noite,
Pede pela minha presença, que eu tenho uma vida em abundância para te dar. Eu tenho algo novo para te dar. Não fica longe dele. E após teu encontro com ele, não para até atingir o propósito dele. Não importa as lutas, não importa as perseguições. Paulo lutou muito, mas ele ainda terminou dizendo que guardou a fé, porque era o mais importante. Amém? Cara, espero que Deus tenha ministrado no teu coração, assim como ele ministrou no meu. Eu estou cheio da presença dele, com vontade de chorar. É maravilhoso a gente ouvir o Pai falando conosco. E eu espero sim que tu entenda que ele tá ali de braços abertos te esperando. É só tu dar um passo de atitude, amém? Senhor Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa mensagem. Te agradecemos, Senhor, porque o teu amor é real. Te agradecemos, Pai, porque tu tem mudado histórias, tu tem dado vida, tu tem botado propósitos para nós viver. E, Pai, eu te peço, Senhor, sobre a vida de cada um que tem assistido, que os corações deles sejam receptivos à tua mensagem. Abre os ouvidos, abre o entendimento, Pai. Que eles venham entender, Senhor, que o melhor é viver ao teu lado, Senhor. Eu te peço que tu entre com provisão na vida deles. E eu profetizo que o teu óleo está sendo derramado sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. E esse óleo vai trazer cura, libertação, exortação, provisão do céu, prosperidade, Senhor. Que nós cremos, Pai, que possamos sim sairmos com a tua presença todos os dias. Que as pessoas não olhem para nós e nos vejam, mas vejam a tua glória acontecendo através das nossas vidas. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Glória a Deus.